A narrativa oficial da história do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial começa em 7 de dezembro de 1941, quando o Império do Japão lançou um ataque à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. No entanto, se alguém examinasse as ações americanas na década que antecedeu esse evento infame, poderia argumentar que os Estados Unidos estavam engajados na oposição às três potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, mesmo antes da Alemanha invadir a República da Polônia em 1939. Quase exatamente 4 anos antes de Pearl Harbor, os artilheiros da Marinha dos Estados Unidos a bordo do canhoneiro USS Panay se encontraram defendendo-se de um ataque de aeronaves japonesas enquanto estavam ancorados fora da cidade chinesa de Nanjing. As vendas de equipamentos militares americanos e materiais estratégicos para o Japão e a Alemanha foram cada vez mais restritas, enquanto os diplomatas americanos trabalhavam para conter a expansão fascista à medida que a situação na Europa e na Ásia se deteriorava. Quando a guerra finalmente eclodiu, muitos americanos ofereceram seus serviços como pessoal médico, como a Ambulância Americana, uma organização na Reino Unido que levava civis feridos no Blitz para o hospital. Para alguns, no entanto, eles queriam tomar uma ação mais direta contra a tirania fascista. Pilotos de caça americanos lutaram pela Royal Air Force durante a Batalha da Reino Unido como parte do Esquadrão Águia, enquanto na China americanos voaram contra os japoneses, como os agora lendários Tigres Voadores. No mar, a Marinha dos Estados Unidos lutou uma guerra não declarada contra os submarinos alemães no Atlântico Norte, enquanto no Pacífico marinheiros americanos e japoneses se observavam desconfiados, esperando a guerra explodir. Após Pearl Harbor e a subsequente declaração de guerra pela Alemanha nazista, em 11 de dezembro de 1941, os Estados Unidos lançaram seu poderoso peso industrial, econômico e militar na briga. Poucos eventos na história galvanizaram tanto o povo americano quanto a entrada do país na luta. Para aqueles que não estavam excessivamente comprometidos com a derrota do fascismo em conflitos longe da pátria americana, um sentimento que manteve a América fora da luta até 1941, agora havia um novo lema: Vingar Pearl Harbor. As forças americanas combateram globalmente e forneceram quantidades massivas de material militar para as indústrias de guerra da Reino Unido e da União Soviética em 1942. Quando um país entra em guerra em tal escala, não existem pessoas sem importância. Todo militar, do zelador ao general, está contribuindo para derrotar o inimigo. Mas como em todo país, sempre existem aqueles que parecem ter um talento para combater o inimigo. Nesta última parcela da série, os combatentes mais mortais das guerras do mundo, vamos olhar para 4 americanos que não apenas foram além no serviço de seu país, mas ganharam o respeito de seus camaradas e o medo de seu inimigo. Estes são os 4 americanos mais mortais da Segunda Guerra Mundial. A guerra de tanques havia amadurecido ao ponto de uma ciência exata. Durante a Segunda Guerra Mundial, e a vitória neste campo só poderia ser alcançada equilibrando 3 fatores: capacidade do tanque, disponibilidade do tanque e habilidade da tripulação do tanque. Os alemães produziram alguns dos melhores tanques da guerra e tripulações habilidosas para usá-los, mas nunca foram suficientes. Os americanos produziram o competente, porém não excepcional, tanque M4 Shermano, construídos em grande quantidade e operados por equipes bem treinadas até o fim da guerra. Combinado com tanques britânicos, canadenses e soviéticos, era inevitável que o exército alemão fosse superado. Mas enquanto comandantes de tanques alemães como Kurt Nitzbull foram adornados com status quase lendário por seu impacto devastador, isso não significa que os aliados não produziram seus próprios ases de tanques. Lafayette Greenpool, um dos gêmeos, nasceu em Odão, Texas, em 23 de julho de 1919. Após concluir o ensino médio em 1938, ele estudou engenharia na Faculdade de Artes e Indústrias do Texas, em Kingsville. Nesse período, começou uma carreira amadora no boxe. E após o primeiro ano em Kingsville,
precisou sair da faculdade ao ser convocado para o Exército dos Estados Unidos da América no verão de 1941, sendo designado à recém-criada 3ª Divisão Blindada. Tornando-se comandante de um tanque Mi-4 Shermano, seus instrutores notaram que Poole era um líder natural, agressivo e exigente, sempre pressionando sua equipe a se superar. Foi selecionado para uma comissão de oficial, porém recusou, temendo que isso o afastasse da ação quando a 3ª Divisão Blindada entrasse em combate. Essa implantação finalmente aconteceu em setembro de 1943, quando a 3ª Divisão Blindada chegou ao Reino Unido para participar dos próximos desembarques do dia D. Em 83 dias de junho a setembro de 1944, Poole e seu time enfrentaram combate intenso no norte da França e Reino da Bélgica, perdendo 3 Mi-4SIA. A perda de Poole é devido ao seu tanque ser usado na linha de frente em 20, e confrontos distintos por comandantes cientes de sua agressividade e alta habilidade. E como veremos, Poole compensaria mais do que a perda desses veículos. Poole e sua equipe continuariam a destruir impressionantes 250 veículos com a arma de seu Shermano, variando de caminhões a veículos blindados, canhões de artilharia autopropulsados e, talvez mais impressionante, 12 tanques Tiger e Panther, ambos tecnicamente superiores ao Shermano de Poole. Poole batizou cada um de seus 3 tanques conforme o humor, adicionando 2 e 3 nos veículos que seguiram o primeiro, que foi destruído por um mortífero foguete anti-tanque. In the Mood 2 foi perdido para fogo, amigo de um avião de combate americano, Lockheed P-30 e 8 Lightning. Enquanto comandava o In the Mood 3 em 5 de setembro de 1944, o Shermano de Poole estava operando contra a linha Sigfredo uma série de posições defensivas e obstáculos destinados a manter os aliados fora da própria Alemanha. Eles foram repentinamente emboscados por um Pantera alemão, considerado por muitos como o melhor tanque alemão da guerra e superior em todos os aspectos ao Shermano. O Pantera disparou seu canhão principal de 75 mm, enviando um projétil que rasgou a armadura do Shermano e feriu Poole, cujo próprio tiro ricocheteou na espessa armadura do Pantera. Poole lembrou de gritar, "Recua, Baby!" Baby sendo o apelido de seu motorista antes de perder a consciência. Momento em que um segundo tiro do Pantera destruiu o suporte de munição do Shermano, tombando o veículo para baixo em uma vala. Poole caiu da torre e, embora gravemente ferido, ainda estava vivo. Sua perna estava tão gravemente ferida que teve que ser amputada, tirando-o da guerra para sempre. No entanto, ele levou consigo uma série de medalhas, incluindo a famosa Legião de Honra, além do elogio de ser considerado o maior as dos tanques da América. Depois de obter uma perna protética, ele abriu um posto de gasolina em Sinton, Texas, e voltou ao exército como instrutor, inclusive retornando à 3ª Divisão Blindada. Tragicamente, o capitão Jerry Lynn Poole, senhor das Forças Especiais, foi declarado desaparecido em ação no Vietnã em 1970, após seu helicóptero, UH-1, ser abatido no Reino do Camboja. Lafayette Green Poole faleceu dormindo em casa, no Texas, aos 71 anos em 30 de maio de 1991. Ele foi sepultado no Cemitério Nacional Fort Sam Houston, em São Antônio. Em 12 de junho de 1942, os céus sobre a icônica ponte Golden Gate, em São Francisco, zumbiam com o som de caças americanos de 2 motores, realizando acrobacias que assustaram motoristas e espectadores. Essas mesmas aeronaves também voaram extraordinariamente baixo sobre a casa próxima de um piloto que havia se casado recentemente. Um dos pilotos voou com sua aeronave tão baixo que a lavagem das hélices do avião soprou as roupas de um varal fora de uma pequena casa. 4 pilotos, incluindo Ricardo Bong, foram repreendidos pelo comandante por palhaçadas e ordenados a ajudar na casa onde a roupa foi levada pelo vento, colocando a próxima carga para secar. Poucos sabiam que este piloto insubordinado e aventureiro estava prestes a se tornar uma lenda americana, e em apenas 2 anos e meio ele teria o maior número de aviões inimigos abatidos por suas armas acima de qualquer outro piloto americano. Ricardo Bong nasceu em 24 de setembro de 1920 na cidade de Superior, Wisconsin, o primeiro de 9 filhos nascidos de imigrantes suecos.
Carl T. Bong e sua esposa Dora. Richard e sua família cresceram em uma fazenda perto da pequena cidade de Poplar, Wisconsin, e frequentaram tanto a escola primária local quanto o ensino médio, mas concluiu seu último ano no Escola Superior Central em 1938, tendo que percorrer 35 quilômetros de sua casa para chegar lá todos os dias. Bong desenvolveu interesse pela aviação após a visita do presidente Calvin Coolidge ao Wisconsin em 1928. O presidente Coolidge recebia cartas de Washington via um avião de correio, o qual despertou seu amor pela aviação. Em 1938, frequentou a Faculdade Estadual Superior de Professores, mas, determinado a ser piloto, inscreveu-se em um programa governamental de treinamento de novos pilotos. Tendo obtido sua licença privada, ele decidiu se juntar ao Corpo Aéreo do Exército no início de 1941, onde recebeu treinamento sobre táticas de combate aéreo em um treinador BT-6 Texan, no Lucas Campo, no Arizona. Durante seu tempo no Lucas Campo, Bong não só seria apresentado ao poderoso caça Lockheed P-30 e 8 Lightning Twin Engine, mas também demonstraria sua proeza no ar. Como um de seus instrutores, o capitão Barry Goldwater, colocou citação: "Eu o ensinei a artilharia de caça. Ele era um aluno muito brilhante, mas a coisa mais importante veio de um piloto tcheco de P-30 e 8, que disse que Bong era o melhor piloto natural que ele já havia conhecido." O piloto lembrou que nunca conseguia impedir Bong de ficar em sua cauda, mesmo que Bong estivesse pilotando um AT-6, um avião muito lento. Bong recebeu suas asas do exército quase um mês após o ataque a Pearl Harbor, e como muitos de seus camaradas, ele esperava ser jogado no meio da luta. No entanto, suas habilidades eram tais que os oficiais superiores decidiram mantê-lo em Lucas Campo como instrutor. Lá ele permaneceu por 4 meses até ser transferido para Campo Hamilton, São Francisco, e foi aqui que ele se encontrou no controle de um P-38 Lightning, uma aeronave com a qual logo se tornaria sinônimo. Os P-38s podem não se encaixar na imagem que a maioria das pessoas tem de um caça a pistão da Segunda Guerra Mundial com seus motores gêmeos e sua configuração de estrondo, mas o P-38 foi uma das aeronaves mais importantes da guerra. Ele não era tão ágil quanto os tipos de motores únicos, como o Zero japonês, mas era rápido e atingia com força graças a um nariz repleto de armas e tinha longo alcance, o que o tornava ideal para escoltar bombardeiros. Finalmente, em setembro de 1942, Bong entraria na luta contra o inimigo no Teatro do Pacífico, voando de Brisbane, Austrália, e depois de Port Moresby, Papua Nova Guiné, como parte do 9º Esquadrão de Caça do 49º Grupo de Caça, conhecido como os Cavaleiros Voadores. No entanto, os P-38 estavam em falta, e por isso, ele se encontrou inicialmente no controle de um Curtiss P-40 Warhawk, até que eles chegassem. Em 27 de dezembro de 1942, o capitão Thomas J. Lynch liderou um voo de 12 P-38s, incluindo um pilotado por Bong da pista de Schwimmer, para interceptar uma força de cerca de 40 caças e bombardeiros japoneses, avistados sobre Buna, na costa norte da Papua Nova Guiné. Pilotos americanos intensificaram seu ataque AOS japoneses, abatendo 12, sendo 2 atribuídos a Bong. Em menos de 2 semanas, seu esquadrão estava novamente em combate, atacando um comboio rumo a Papua Nova Guiné para reforçar as tropas japonesas. Durante o ataque, os P-38s foram engajados por caças japoneses, Nakajima Kai-40, e 3 aqueles que os aliados apelidaram de Oscar, e 2 deles caíram diante das armas de Bong. No dia seguinte, Bong derrubou outro Oscar que, com 5 abates em seu crédito, significava que ele era oficialmente um as. Mas isso foi apenas o começo de uma impressionante série de vitórias. Em 26 de julho de 1943, Bong abateu 4 caças japoneses em combate sobre Lei Papua, Papua Nova Guiné. Em 1943, durante uma licença no ZUA, ele conheceu e se apaixonou por Marjorie Vandal. Ao retornar ao combate em janeiro de 1944, nomeou sua aeronave Margarida e decorou o nariz dela com sua foto. Logo ele aumentaria suas vitórias aéreas. E quando perguntado sobre suas táticas para o sucesso, Bong diria que se aproximava o máximo possível de seu alvo antes de atirar para dar a eles toda a força de fogo do P-38. Em 12 de abril de 1944, Bong obteve mais 2 vitórias, aumentando seu total para 27, superando-as da Primeira Guerra Mundial, Ed Rickenbacker. Bong virou celebridade instantaneamente. Em menos de um mês, ele retornou AOS EUA para uma turnê de publicidade, promovendo a venda de títulos de guerra. Em julho,
ele retornou ao combate. E a partir de 10 de outubro, quando ele derrubou outro Oscar e um Nakajima Jumi, sua contagem estava crescendo novamente. Continuou até 17 de dezembro de 1944, quando derrubou outro Oscar. Foi sua 40ª vitória aérea. Naquele mês, Bong recebeu a medalha de honra do general Douglas MacArthur. Sua citação afirmava que ele ainda voava em missões de combate, apesar de seu status de instrutor. Até então ele havia alcançado a patente de major, o que o qualificaria para o comando de um esquadrão, mas ele continuou a subir com seus homens para enfrentar o inimigo. Em janeiro de 1945, Bong voltou para casa para prosseguir com seu trabalho de publicidade, finalizando sua carreira militar. Ele casou-se com Marjorie em 10 de fevereiro de 1945 e tornou-se piloto de teste para a Lockheed Corporation em Burbank, Califórnia. Neste novo papel, ele estava trocando seu P-38 pelo novo P-80 Shooting Star movido a jato. Em 6 de agosto de 1945, ele estava decolando para realizar um voo de aceitação rotineiro do P-80. Quando a bomba de combustível principal da aeronave falhou, Bong conseguiu se ejetar da aeronave, mas estava muito baixo para que seu paraquedas fosse implantado com segurança, e ele caiu até a morte. Sua morte foi notícia de primeira página em todos os Estados Unidos, compartilhando o espaço com outro grande evento que ocorreu naquele dia: o bombardeio atômico de Hiroshima. Ao discutir o tema da guerra submarina durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria pensará na ameaça dos U-Boats que quase levaram a Reino Unido à submissão e reivindicaram a vida de centenas de milhares de marinheiros aliados. É fácil esquecer, portanto, que os próprios aliados travaram uma eficaz campanha submarina, particularmente contra o Japão, que, como a Reino Unido, era uma nação insular, dependente de um suprimento de materiais para serem enviados para manter a máquina de guerra do país funcionando. Um capitão de submarino da Marinha dos Estados Unidos se destacou tanto que seu nome foi citado na história dos submarinos, junto aos capitães de U-Boats mais bem-sucedidos. Seu nome era Richard O'Kane. Richard O'Kane, de uma distinta família irlandesa-americana, nasceu em Dover, New Hampshire, em 12 de fevereiro de 1911. Com o objetivo de seguir carreira na Marinha dos Estados Unidos, ele se formou na Academia Naval dos Estados Unidos da América, em Anápolis, em maio de 1934, após o que foi comissionado como oficial na frota, servindo a bordo do cruzador USS Chester e depois no destroyer USS Pruitt, antes de se requalificar para o serviço de submarino em 1938. Ele serviria a bordo do submarino USS Argonauts entre 1938 e 1942, época em que a América estava firmemente na luta contra o Japão. Em 1942 ele foi transferido para o novo submarino USS Wahoo, tornando-se o oficial executivo, subordinado apenas ao capitão. Sob o comando do tenente-comandante Marvin Kennedy, o Wahoo realizou sua primeira patrulha de guerra em 23 de agosto de 1943, patrulhando a oeste de Chuuk, Papua Nova Guiné. O primeiro ataque do Wahoo foi menos do que bem-sucedido, com 3 torpedos sendo disparados contra um cargueiro solitário, todos os quais erraram, apenas para então ter o cargueiro tentando abalroar o submarino americano. Isso definiu o tom para a patrulha e vários alvos de oportunidade foram perdidos pelo submarino sob o comando de Kennedy. Uma segunda patrulha foi realizada a partir de 8 de novembro com uma adição à tripulação, o comandante Dudley Walker Morton, que também era esperado para assumir o comando do Wahoo nos próximos meses. Esta patrulha foi mais bem-sucedida e incluiu o afundamento de um submarino japonês. Mas foi depois que Morton assumiu o comando que o Wahoo começou a forjar uma reputação temível, tornando-se um dos submarinos mais bem-sucedidos da frota. Comparado a Kennedy, Morton era altamente habilidoso e agressivo, intensificando seus ataques, mas operando de maneira relativamente não ortodoxa. O capitão geralmente comandava o ataque através do periscópio, mas Morton achava isso limitante. Em vez disso, ele planejou e calculou o ataque usando seus gráficos com informações fornecidas por O'Kane, que manobrava o periscópio. Isso deu a O'Kane uma vasta experiência em conduzir ataques, e não demorou muito para que sua experiência fosse necessária em outro lugar. Em julho de 1943, O'Kane foi designado para assumir o comando do novo USS Tang, que se tornou operacional em 15 de outubro de 1943, apenas 5 dias
após o USS Wahoo ter desaparecido no mar do Japão. Descobriu-se que o submarino foi atingido por uma bomba de avião japonês. Na verdade, foi a segunda vez que o Kane foi transferido de um navio antes que ele fosse perdido, pois seu primeiro submarino, o USS Argonauts, foi afundado em 10 de janeiro de 1943 por destroyers japoneses. Agora com um submarino próprio, o Kane pôde aplicar tudo o que aprendeu com Morton e adicionar um pouco de sua própria criatividade na condução das operações. Em 17 de fevereiro de 1944, o Tang fez sua primeira vítima quando o Kane atacou um comboio japonês perto da cadeia de Ilhas Mariana, de 1.500 jardas. O Kane colocou 3 torpedos no quase 7.000 toneladas. Goten Maru. Nos dias seguintes, usando o mau tempo como cobertura, o Kane e a tripulação do Tang fizeram vários ataques bem-sucedidos à navegação japonesa. Ao final de sua primeira patrulha, o Tang havia gasto todos os seus 24 torpedos 16, dos quais atingiram o alvo. Após esta primeira patrulha, o Kane assumiu as funções de busca e resgate entre as Ilhas Palau e o Golfo de Davao, antes de iniciar uma patrulha de combate altamente bem-sucedida, em 8 de junho de 1944. No dia 24 de junho, enquanto operava a sudoeste de Kagoshima, o Kane detectou um comboio de 6 grandes navios guardados por até 16 escoltas. O Kane disparou uma série de 3 torpedos em um dos navios, e depois disparou uma série semelhante em um segundo alvo. Ouvindo explosões indicando acertos, o Kane deduziu que havia afundado 2 navios, mas a análise pós-guerra mostra que ele realmente afundou o dobro. Mais tarde na patrulha, no dia 30 de junho, o Kane disparou um único torpedo no navio de transporte, Nikinmaru, cortando-o ao meio e matando cerca de 3.200 soldados japoneses que estavam a bordo. Completando a patrulha com 8 navios alegadamente afundados, embora o total real fosse 10, a tripulação do USS Tang recebeu uma citação de unidade presidencial por suas ações. Em 24 de setembro de 1944, o Kane comandou o USS Tang em sua 5ª patrulha nos Estreitos de Taiwan, e mais navios japoneses seriam enviados para o fundo pelo submarino sob sua liderança. Em 24 de outubro, o Kane afundou um petroleiro apenas para ver também explodir um destroyer de escolta próximo, cuja causa ainda é incerta até hoje. Ou um de seus torpedos errou o alvo e atingiu o destroyer, ou o petroleiro em explosão destruiu o navio, ou no fogo defensivo frenético japonês, teve o azar de ser atingido por fogo amigo. Sob o comando de Kane, o USS Tang agora era o submarino mais bem-sucedido na história do EUA, tendo afundado 33 navios inimigos. No entanto, a sorte do Tang acabou na manhã seguinte. Ao disparar seu último torpedo, a arma falhou e voltou para o submarino americano. O Kane tentou evitar o torpedo, mas ele atingiu perto da traseira do submarino, que começou a afundar rapidamente. 9 homens, incluindo o Kane, escaparam do submarino antes de afundar e foram rapidamente resgatados pelos japoneses. Foram confrontados por sobreviventes do ataque que realizaram no dia anterior, que começaram a agredi-los brutalmente. Passando o resto da guerra em um campo de prisioneiros de guerra, após sua libertação, o Kane recebeu a medalha de honra por galanteria notável. Ele permaneceu na marinha após a guerra, testemunhou nos julgamentos de crimes de guerra japoneses, tornou-se instrutor e se aposentou em 1957. Richard O. Kane morreu de pneumonia em 16 de fevereiro de 1994, aos 83 anos. Em 23 de outubro de 1999, a Marinha dos Estados Unidos comissionou o destroyer USS, o Kane nomeado em sua honra. Não é incomum que ex-militares entrem na vida pública após seu tempo nas Forças Armadas. Muitos se envolvem na política e vários presidentes são veteranos de combate, como John F. Kennedy e George Bush Sr. Ambos viram combate durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns relatam suas experiências, tornando-se frequentemente autores famosos e especialistas em combate durante seus conflitos. Mas alguns, como Audie Murphy, encontram carreiras de alto perfil no brilho e glamour de Hollywood. Mas sua verdadeira história supera qualquer um dos personagens que ele interpretou na tela prateada, exceto talvez a única vez que ele se retratou. Audie Murphy nasceu em uma família grande em 20 de junho de 1925 em Kingston, Texas, o 7º de 12 filhos. Seu pai foi um fator inconsistente em sua vida precoce, até que ele saiu de vez.
forçando Murphy a abandonar a escola na quinta série para ir trabalhar e ajudar a sustentar a família. Ele também ia caçar com um rifle para ajudar a alimentá-los, o que ajudou a aprimorar suas habilidades de tiro. Após Pearl Harbor, Murphy estava determinado a lutar, mas na época ainda era muito jovem. Portanto, sua irmã mentiu, dizendo que ele tinha um ano a mais do que realmente tinha. Infelizmente, não seria tão fácil, pois sua criação difícil o deixou abaixo do peso, e ele foi rejeitado por todas as 3 forças armadas, até que finalmente ele atendeu aos requisitos do exército, realizando treinamento avançado de infantaria no forte. Empregada, ele foi reconhecido por suas habilidades com um rifle, ganhando distintivos de atirador e especialista. Murphy foi para o Marrocos francês em 1943. Ele se tornou um mensageiro, um trabalho altamente perigoso, e também foi reconhecido como um bom soldado. Ele foi promovido rapidamente. Murphy participou dos desembarques em Salerno, Itália, em setembro de 1943, e logo após foi emboscado por tropas alemãs. Ele e outro soldado repeliram o ataque alemão com uma combinação de fogo de metralhadora e granadas de mão, matando 5 alemães. Em agosto de 1944, sua unidade foi transferida da Itália para o sul da França. Murphy, com sua coragem e habilidade com um rifle, já havia acumulado uma coleção considerável de medalhas e prêmios. Em 14 de outubro de 1944, foi comissionado como segundo-tenente. Porém, seu maior combate ainda viria. Em janeiro de 1945, Murphy e seus homens estavam envolvidos em combate no chamado Bolsão de Colmar, uma área da Alsácia Central, França, mantida pelo 19º Exército Alemão. Durante o combate em 26 de janeiro, as tropas alemãs acertaram diretamente um destruidor de tanques M10, fazendo-o explodir em chamas e forçando a tripulação a abandoná-lo. Sob fogo pesado, Murphy ordenou que seus homens recuassem para posições na floresta, mas ele permaneceu, disparando seu rifle carabina M20, e um contra as tropas inimigas e direcionando o fogo de artilharia através de seu rádio de campo. Vendo que sua metralhadora calibre 50 ainda estava intacta e carregada, Murphy montou o destruidor de tanques em chamas e começou a usá-lo para afastar as tropas alemãs avançando que rastejavam pelo fosso em sua direção. Durante uma hora de combate intenso, Murphy permaneceu no destruidor de tanques fumegante, matando ou ferindo mais de 50 alemães. Ele não saiu ileso. Ele sofreu uma ferida na perna, mas só parou quando acabou a munição para a arma de calibre 50. Murphy, ferido, abandonou o M10 e retornou para liderar seus homens na batalha, insistindo em receber atendimento no campo, não numa estação de socorro. Por sua extraordinária coragem naquele dia, Murphy recebeu a medalha de honra. Pouco depois, ele foi promovido a primeiro-tenente e se encontrou na sede do regimento pelo resto da guerra. Quando a guerra chegou ao fim, Murphy se viu rotulado como o soldado mais condecorado da guerra. Isso, juntamente com sua aparência jovem e atraente, tornou-o uma celebridade nos Estados Unidos, chamando a atenção do produtor de cinema, James Cagney. Embora Murphy e Cagney tenham se desentendido antes de ele estrelar em um filme, a bola já estava rolando para sua carreira de ator. Em 1949, publicou sua autobiografia Para o Inferno e Volta. Conhecido pelo serviço de guerra, Murphy virou um dos maiores atores de Hollywood no gênero western. Em 1955, apesar de suas reservas, ele aceitou estrelar como ele mesmo em Para o Inferno e Volta, tornando-se o maior sucesso dos estúdios Universal até então. Ele continuaria atuando até 1969, quando sua carreira terminou com o filme, talvez apropriadamente intitulado Um Tempo para Morrer. Infelizmente, como muitos que lutaram por seu país, Murphy ficou com cicatrizes psicológicas de seu tempo na frente de batalha. Ele lutou contra o transtorno de estresse pós-traumático pelo resto de sua vida, algo que tentou esconder até saber de tropas retornando das guerras da Coreia e do Vietnã, sofrendo condições semelhantes às suas. E assim, ele usou seu status de celebridade para chamar atenção para os problemas enfrentados pelos veteranos. Em 28 de maio de 1970, Murphy e mais 5 pessoas foram mortas, quando o avião particular em que ele estava a bordo caiu no Montanha Brush, na Virgínia, em condições climáticas ruins. Seus restos mortais foram recuperados e enterrados no Cemitério Nacional de Arlington. E aí você tem os 4 maiores e mais temidos combatentes americanos da Segunda Guerra Mundial. Por favor, comente abaixo com seus pensamentos. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.